aqui na beira da praia do Igarapé Areia, que pertence ao Pai Santo Afonso. Estamos aqui na frente da Baía do Rio Pará, precisamente o Baixo Tocantins, e estamos aqui diante de um grande conflito. Desse lado aqui, do projeto do Pai Santo Afonso, é o projeto da Esperança, é o projeto agroextrativista que vem e que está vivendo hoje a sustentabilidade. Esse é o nosso projeto. Do outro lado, nós temos um projeto econômico que vem trazer todas as mazelas que todo mundo já sabe dos grandes projetos, e é um projeto econômico que não tem nada a ver conosco, é um projeto do grande capital internacional. Quantas ameaças estão sendo vindas para os nossos territórios, de grandes projetos, de ameaças que vêm de fora querer adentrar o nosso território, invisibilizando tanto nós como pessoas, como também visibilizando a nossa economia, a nossa cultura, o nosso modo de ser, os nossos costumes. Então é por isso que a gente vem se organizando para que a gente possa resistir, para que resistindo a gente possa existir nos nossos territórios. O que está acontecendo é a implantação de um projeto contra a lei já instituída pelo Estado brasileiro e oposta à lógica de organização secular do território dessa região, tanto da Ilha do Capim quanto das outras ilhas de Abaetetuba. Aqui a gente trabalha coletivo, né? Assentamento, e a gente não pode vender as terras para terceiro, a não ser doar para os nossos... Vai morrendo, vai deixando para os filhos, e quando a gente se dá conta de uma área desse tamanho vendida para um grande empreendimento desse, aí a gente fica muito assustado psicologicamente, e fica preocupado que a gente vê que as coisas saem do controle. E se vir essas empresas, aonde é que o pessoal vão pescar? Aonde é que o pessoal vão ter o seu meio assim de sobrevivência? Aqui tem gente que tem 106 anos, criado com peixe, camarão e açaí. Até hoje, graças a Deus. Fui criado com peixe. O pescador tem orgulho de ser pescador. Tem orgulho. Tenho orgulho de ser ribeirinho, de ser ribeirinho, morar na beira do rio. Porque para mim, isso aqui, para mim, é a maior coisa que eu enxergo é estar olhando para o meu aceizal, para a minha terra, que é daqui que a gente tira nosso pão de cada dia, da água que nós tiramos nosso sustento. Quando eu vinha correndo aqui na boca do furo, o telefone tocou. O telefone que eu tinha. E aí, quem é? Só tu tá falando muito. Tu tá te metendo onde tu não deve. Você chama. Tá te metendo onde tu não deve. Eu acho bom tu parar por aí, porque pode pegar pra ti, vai pegar pra ti. Quem é que tá falando? Também foi só que falou, né? E fiquei. Já vi que eu queria. Quando eu ia começar a reunião, estava lá no Capim, na casa com o Jorge, com o Antônio, a gente chama a reunião. Antes de chegar aqui no meio do furo, tornaram de ligar para mim, mas meu Deus, como é que pode? Tem incidente que eu disse, eu falei mesmo lá, que lá a gente só para escutar a nossa conversa, né? E tinha mesmo, porque antes de terminar a reunião, já sabiam
Eu abandonei por causa que fiquei com medo mesmo. Agora que eu abri o jogo, depois que eu passo mais de ano já, que eu comecei a abrir o jogo, né? Que eu fiquei com medo mesmo, porque tudo que eu falava, antes de ter a minha reunião, estavam falando, me ameaçando, né? E eu parei. Eu fiquei com medo, né? Porque de repente, de fazer para mim, eu vou fazer com meu filho. É o único que eu tenho, é só ele e uma filha. E é difícil saber se que algum dia nós queira sair daqui, que as empresas queiram se apossar da nossa terra. Eu espero que elas parem com isso, que o impacto vai ser muito grande. Eu espero que elas possam refletir mais sobre isso e parar com isso. E se eu sair daqui, é muito difícil, porque abandonar nossa própria casa, nossa terra, que desde criança eu moro aqui, e é muito difícil para nós. Sou mãe de 5 filhos, né? A gente batalhamos aqui nesse lugar para criar os nossos filhos, o nosso neto. A gente se sente feliz aqui nesse lugar, porque é aqui que os meus filhos nasceram, se criaram, meu marido nasceu, se criou aqui. É um lugar que não falta nada para nós. Graças a Deus. Meus filhos saem para pesca, eles trazem o peixe deles, eles sentam o matapilha, pegam os camarão deles, a gente tem um açaizalzinho ali, eles vão, apanham açaí. Os meus filhos trabalham em pesca. Os meus filhos pescam aí nesse rio, nesse capim, pescam aí. Aí se instalar, aí os navios, coisas, não vão ter como eles pescarem. E como vão criar os filhos? É muita criança nessa comunidade, esse povo daqui é muita criança. É muito povo. Aí como? Para onde a gente vai? Não tem para onde a gente ir. Porque o povo ribeirinho não tem como dizer assim, a empresa vai se instalar, vai dar emprego. Gente, sim, vai dar um emprego. Mas não para as pessoas das comunidades que são pobres. Tem pessoas que não sabem nem ler. Tem pessoas que não sabem nem ler. Como vai pegar um emprego? Então eu falo assim, o dia que Deus livre eu me separar daqui dos meus filhos, ou meus filhos se separarem de mim, eu não sei o que será de mim. Em 2005, o governo brasileiro já previa, dentro dessa mesma estratégia de reconhecimento, de concretização, né, do direito instituído na Convenção 69, ele já previa, dentro do plano de reforma agrária, a possibilidade de reforma agrária para áreas ambientalmente diferenciadas, ou seja, aquelas que não eram apropriadas para a agricultura formal, como, por exemplo, as áreas formadas em ilhas, em várzeas, em ilhas de aluvião, ou seja, nos terrenos típicos, nos terrenos geográficos típicos, como as das ilhas de Abaetetuba, onde se foi formado e consolidado cerca de 24 projetos agroextrativistas, entre os quais o projeto agroextrativista Santo Afonso, Pai Santo Afonso, esse que vem sendo agora ameaçado pelo grande projeto econômico da Cargill. Dessa empresa aqui. Nós não precisamos desse tipo de desenvolvimento que vem nos matar, que vem matar o nosso peixe, que vem matar o nosso camarão.
né? E que vem nos matar e que vai nos tirar daqui. Eu não vejo meu pai numa cidade. Porque meu pai tá ali, ele levanta da rede dele de manhã e vem sentar lá na ponte e fala assim, todos os dias: obrigado, meu Deus, por ter me dado essa maravilha, por ter me dado a oportunidade de ter criado meus filhos e estou criando meus netos aqui. Então, a empresa não vai nos tirar daqui. Enquanto nós existir, enquanto nós tiver força, nós vamos lutar. Mas nós vamos lutar muito, mas nós não queremos esse tipo de desenvolvimento. Tem um peixe grande aí querendo nos engolir. Mas por mais que aqui a gente esteja poucos, tenho certeza que a nossa comunidade inteira não quer este empreendimento, que quer nos matar, que quer nos tirar daqui, né? Nós somos uns peixinhos, mas nós estamos organizados. O que nós estamos vivendo aqui hoje, que é comum a toda a Amazônia, é essa luta entre formas de organização econômica opostas. De um lado está a troca mercantil sustentada pelo valor do oportunismo e pela estratégia da concorrência. Do outro lado está a partilha sustentada pelo valor humano da justiça e pelas disposições corporais, pela emoção da confiança e da alegria que as pessoas têm de compartilhar os bens da natureza. Nós nos baseamos nas relações econômicas da partilha. Essa lógica de partilha, ela é também uma forma de organização econômica do território. O compartilhamento, ele é uma forma econômica oposta à troca mercantil. E as relações de troca mercantil se baseiam em relações de exploração. As nossas relações não são de exploração, elas são opostas a isso. É feita uma narrativa de que nós, nessa região, nós somos pobres, miseráveis, desempregados. Aqui na Ilha do Capim nós temos uma produção de açaí, por exemplo, de 130 mil latas comercializadas. Se você vende uma rala de açaí dessa numa média de 40 a 50 reais, você vai ter mais de 2 milhões. As pessoas têm famílias aqui que sobrevivem deste furo. Pesca à noite, no dia, é de onde vem os seus peixes, de onde tira sua alimentação. E se implantar em Catargi. Estão tentando desconstruir aquilo que a gente construiu durante séculos. Viver uma área coletiva. Ver os nossos recursos como um bem comum. A gente vê que a luta não é fácil, mas a gente tem que continuar lutando. Que a gente já vê resultados, né, das nossas vidas. É por isso que o nosso grito Fora Cargill é muito forte, porque nós não pensamos só em nós. Então a nossa preocupação ela não é só com a Ilha do Capim, ela é com a sustentabilidade de toda a região, né, que nós vivemos. A sociedade como um todo ainda não percebeu que a forma de viver no território que a gente tem não é importante só para nós. O peixe que nós nos alimentamos e que nós vendemos na cidade, ele não serve só para a nossa segurança alimentar, mas para a segurança alimentar de toda a cidade. Ao invés de destruir os pesqueiros e de destruir a sabedoria das pessoas, utilizar essa sabedoria e esses pesqueiros para aumentar o valor da sociobiodiversidade local. O terminal de uso privado que está sendo proposto pela Cargill para implantação, ele interfere exatamente nesse uso comum do território, ele não impacta famílias específicas. Ele impacta todas as famílias que vivem no território devido a essa lógica interna de uso indivisível das áreas.
Quais são os problemas que a gente já tem efetivos hoje como resultado dessa proposta de implantação do TUP da Cargill? A primeira é o aumento do fluxo das barcaças transportadoras de grãos, né? E essas barcaças reduziram, na verdade, muito o uso dos pesqueiros, porque como elas precisam passar pelos locais onde estão os pesqueiros, impede cada vez mais o uso, né? E aí está reduzindo gradativamente o nosso direito tradicional de uso e de acesso a esses pesqueiros, né? Então, um direito secular nosso que está sendo perdido por causa de cada vez mais o aumento dessas barcaças por causa do corredor logístico, né? Eu, como secretário hoje da Z14, represento 103 pescadores aqui da comunidade. Eu vejo hoje a empresa tirando todos esses pescadores das suas rotas de emprego. Se nós jogarem para uma pesca, a gente sabe estrovar um anzol, a gente sabe consertar uma rede, a gente sabe fazer 1000 coisas. Se nós jogarem para dentro de uma empresa dessa, o que a gente sabe fazer? Nada. Então, a partir daqui a gente perca ou vá perdendo o nosso espaço para a empresa, a gente tem plena consciência de que todo esse povo está desempregado, não tem para onde ir, nas cidades já não tem lugar para quem está lá. A gente vive aqui, a gente vive num paraíso e se essa empresa vir, vai acabar com tudo isso que a gente tem, né? E a gente não quer isso. Jamais nós queremos. A gente vive aqui, digamos, uma vida maravilhosa que a gente tem aqui, né? Não queremos sair daqui. Porque tem o marisco, tem o açaí, tem a roça, tem muitas coisas que a gente cultiva, né? Que dali a gente tira o alimento, o sustento da família, né? Uma empresa dessa entrar aqui, vai ter muita coisa ruim para nós. Não vai trazer nada de benefício para nós. A gente está vivendo esse momento, né, bem apreensivo por conta da empresa, né? Que a gente estava no nosso território. E a preocupação é muito grande da gente, os impactos que vem trazer muitos problemas para a nossa comunidade. A gente sabe que a empresa ela vem entrar não para trazer benefícios para nós, mas sim para eles só. Aqui existe vida, aqui existe família, aqui existe mãe, aqui existe pai, aqui existe jovem, aqui existe um global de pessoas que sobrevive dessa comunidade, que sobrevive desse extrativismo. Se alguém diz que aqui não tem desenvolvimento, está contando mentira. A comunidade por si própria, ela não depende da empresa para se manter, mas ela tem um potencial já sobre o seu extrativismo muito forte, muito melhor do que o emprego que a empresa vem nos oferecer, até porque é só fachada. Fruto do Tucumã,
ele é muito importante para nossa cultura, principalmente, né? Que a gente descobre, além da gente descobrir que ele serve para alimentação, né? A gente veio a pesquisa e foi descoberto que ele serve para muitas coisas, né? Então, a partir daí que a gente descobriu o valor que ele tinha, por causa que aqui a gente usava para criar animal, né? Porcos e se alimentar também. A gente começou a cuidar, para não deixar de matar, derrubar as árvores. E também muitas pessoas já começaram até a plantar também ele, mas a gente tem muitos hectares de tucumã, né? Muito fechado aqui no nosso mato, que é o suficiente para a gente não plantar mais. Ele já se planta por si mesmo, né? Vai espalhando nas capoeiras e cada vez ele vai se expandindo mais. Então é mais um fortalecimento aqui na nossa cultura, mais um fortalecimento aqui na nossa fonte de renda, né? Que todos os anos a gente joga muitas toneladas aí de tucumã, é vendida muitas toneladas. A gente quer chegar o ano que vem a 30 toneladas aqui já na nossa comunidade, só na nossa comunidade, entendeu? Por causa dessa preservação que o povo vem fazendo e o investimento que a gente faz é cuidar. O único investimento que a gente faz é preservar, entendeu? Eu nasci, me criei aqui, né? Pela terra a gente tem quase que uma paixão, né? Porque é daqui que a gente tira todo o nosso sustento. Aqui nós temos, aqui é a nossa casa de farinha, nós produzimos farinha. A gente cria as nossas galinhas, tem o nosso açaí, tem a nossa bacaba, tem a nossa pupunha, tem banana. É uma cupuaçu, tudo que é possível a gente estar plantando, a gente vai plantando e vai diversificando a nossa unidade, que foi através desse conhecimento que a gente foi buscar. Depois que foi criado os assentamentos, aí veio os programas federais, né, habitação, e junto veio a educação também, que foi um caminho que a gente seguiu, que foi possibilitar através do Pronera, né, o curso de técnico agrícola. Aí nós fomos para Castanhal, adquirimos conhecimentos lá, que hoje ajudou aqui, que a gente buscou diversificar nossa produção. Antes só tínhamos o açaí e um pouquinho de farinha de mandioca, né? Disseram que lá em Santarém, que tem os pescadores, que eles não prejudicaram, que eles pescam lá na proa da balsa deles, assado e cozido. Eles falaram, mas aqui não, aqui, eu disse, é diferente, pelos projetos que nós já temos. Eu disse, olha, tem exemplo dali de Conde. Para quem era, para hoje a gente vê, né? O pessoal está numa gaiolinha lá na estrada, lá pelo meio do mato, sem ter nada, né? E eles tomaram conta aí. E quando eles prejudicam aí com a água, é peixe morto, é pela beira, é óleo, é tudo que não presta. É saca com lixo que aparece. Então eu sei que ele não vem para ajudar a gente. Só com a notícia que ela vem, já está nos prejudicando. Se vier alguém tomar nossas terras, vai ser um problema para nós, né? Porque para onde a gente vai? Se vir uma empresa dessa prejudicar a nossa produção, vai ser muita gente morrendo de fome. Porque aqui não tem que você ganhar dinheiro no seu lavoura. Eu sou contra. Tivesse, por exemplo, assim, uma eleição, eu minha família, tudinho, não ia votar a favor dessa
empresa. A gente sabe que é só para enganar. Porque nós já estamos sentindo na pele, com vários tipos de doenças que estão vindo. A gente é poluído aqui há muitos anos com essas obras grandes que tem bem aqui de frente de nós. Porque tudo que se larga lá encosta para cá, que nós temos de frente com as empresas, né? Daqui com mais uns dias, eles vão abranger tudo aí, as nossas áreas, né? Então nós precisamos do nosso território, da nossa comunidade e das nossas ilhas para nós sobreviver. Nós já se encontramos com essa Cargill várias vezes. Inclusive lá no Rio Caripetuba nós tivemos um confronto lá que eles queriam subir lá para fazer uma reunião sem a nossa autoridade, né? Nós barremos eles lá porque nós chamaram de invasores. Nós não somos os invasores. Os invasores é eles que querem tomar o nosso território. Qual não é a nossa surpresa que em 2005 não havia nada no cartório. E em 2014 aparece um título, né, dois pretensos títulos de 2003. Quer dizer, como algo que não havia em 2003, pôde haver em 2014. Isso não é mágica. Nós colocamos, sim, em xeque o documento de 2014 que mostra que havia em 2003, porque em 2005 o órgão público fundiário, o Instituto Nacional de Comissão de Reforma Agrária, né, verificou exaustivamente no cartório e não havia nenhum registro em 2003, quando foi visto em 2005. Nem o INCRA, nem o SPU observaram e deram atenção especial devida a esse estranho fato de aparecer um documento em 2014 que não havia em 2005 e um documento como datado de 2003, que não havia em 2005, e um segundo documento como datado de 2003, que é um tal de traspasse da prefeitura, né, do título de traspasse concedido pela prefeitura, sendo que a prefeitura não tinha domínio, não tinha propriedade, não tinha jurisdição, não tinha nenhuma competência para conceder essa área a particular. Temos orgulho de ser ribeirinhos. Então não é hoje que nós vamos deixar uma empresa que chega conosco querendo se fingir um de nós. E nós sabemos que não é verdade. Vem olhar nos nossos olhos e ter coragem de mentir para nós. E dizendo para nós que são apenas 12 navios da primeira fase. E depois é umas barcaças que vão ter o seu localzinho de guardar. Falando como se fosse brinquedo de Miriti. E nós sabendo que os nossos pescadores estão aí. Vocês viram o tanto de rabetina pescando. Pegando o seu pão de cada dia. E eles querendo tirar esse direito. Então a gente sabe que isso vem impactar totalmente e nós estamos reagindo. Todo mundo está se mobilizando, todo mundo está sendo sensível ao projeto, daquilo que vem prejudicar ele. Esse projeto, para nós, só vem trazer desgraça. É só o que vem trazer para nós.
de benefício para o povo ribeirinho, não vem trazer nada. Aqui é o nosso lugar, aqui nós vamos ficar. Aqui é o nosso lugar, aqui nós vamos ficar. Fora Cagil! Fora Bolsonaro! Fora Cagil! Fora Cagil! Fora Cagil! Fora Cagil! Fora Cagil!